A paz de Cristo Jesus, aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Gustavo de Lima Matos, mas isso você já sabe, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira, na cidade de Naviraí, estado do Mato Grosso do Sul, sob a presidência do pastor Heleno dos Santos. Estou aqui para ministrar mais uma Escola Bíblica Dominical da nossa revista A Importância da Palavra de Deus para o Bem-Estar do Ser Humano. Amados, o tema da revista, desse final de semana é um tema bem polêmico, o drama da depressão. É a revista, a lição número 8 do dia 22 de novembro. Tá? O texto áureo da nossa lição diz assim a palavra de Deus em Hebreus capítulo 3, versículo 5, para você que está acompanhando com a Bíblia: não te deixarei nem te desampararei. A parte B do versículo apenas. Verdade aplicada. Diante da dura realidade do suicídio, precisamos tratar este tema à luz da palavra de Deus. Primeiro objetivo da nossa lição: conhecer melhor sobre o suicídio. Segundo objetivo: mostrar os casos bíblicos de suicídio. Terceiro objetivo da nossa lição é ensinar como se comportar em casos de suicídio. A lição, para você que está acompanhando, não somente com a revista da Escola Bíblica Dominical Betel, mas também está acompanhando com a Bíblia Sagrada, se encontra no Salmo 42, o versículo 7, 8, 9, 10 e versículo 11. Tá? A introdução da nossa lição. O tema de hoje é oportuno e indispensável, considerando o aumento de casos de suicídio no meio evangélico. É necessário estarmos atentos às causas e eliminarmos as raízes, cuidando mais de perto um do outro, sempre observando os princípios bíblicos. Muito bem? Amado, suicídio no meio evangélico atualmente ainda assusta quando ouvimos a notícia de que um pastor ou algum crente se matou ou, no caso, se suicidou. Ainda é um motivo de surpresa para nós, como que fosse algo assim extra normal, Lembrando que somos homens e mulheres espirituais, porém somos homens e mulheres presos num corpo de carne e osso, sujeito a situações do dia a dia. E o que a lição traz para nós hoje são situações às quais nós estamos sujeitos, que provocam, levam o ser humano a um comportamento como este. Tá? Só para você ter uma ideia, existe um Instituto Brasileiro, o CQM, quer dizer, essa sigla significa Comunique que Muda. É um pessoal que trabalha somente com casos de suicídio ou que a pessoa suspeitou de alguém que possa cometer suicídio e entra em contato para obter informação, ou até mesmo a própria pessoa que, quando entra em um estado de lucidez e compreende que ela corre risco de passar por um momento de tentar um suicídio, ela entra em contato e eles trabalham com um aconselhamento, fazem um tratamento, um trabalho com essa pessoa para que ela não venha se suicidar. Essa agência brasileira, ela traz dados de entre 2018 e 2019, de 14 suicídios de pastores, tá? No Brasil. Algo que era uma estatística somente entre jovens na escola passada, quando a gente falou da depressão, eu trouxe para vocês os dados da Organização Mundial da Saúde, que são 850 milhões de pessoas que se suicidam por ano, isso ao redor do mundo. No Brasil, são 12 milhões de pessoas. Tá? Só um detalhe, amados, cuidado com as informações que vocês recebem. Existem pessoas ensinando que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Não é a cada 40 segundos, é a 40 minutos. Tá? A cada 40 minutos no mundo, não é no Brasil. No mundo, uma pessoa se suicida e essa pessoa está na escala de 15 a 29 anos. E por que a Organização da Saúde Mundial ainda está com esse dado? Porque provavelmente na próxima pesquisa entrarão as pessoas acima dos 29 anos, que são os casos de alguns pastores, de algumas pessoas que não são do meio evangélico, mas que também se suicidam com uma idade acima de 30 anos. Provavelmente vão entrar nessa escala.
E por que vão entrar? Porque durante esse período da pandemia houve um aumento do suicídio, né? Justamente devido ao isolamento social. Tá? Ele contribuiu para o crescimento dessa lástima no meio da humanidade. No entanto, né, apesar de nós estarmos estudando e falando hoje sobre o suicídio, como a gente leu no nosso objetivo da lição, no objetivo Verdade Aplicada, diante de uma dura realidade do suicídio, precisamos tratar este tema à luz da Palavra de Deus. Nós sabemos que a Palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos conforta, ela nos dá graça para que nós possamos suportar essas situações, tá? Existem meios de se evitar o suicídio, e um deles se chama prevenção, né? Nesta lição, o assunto abordado à luz da Bíblia, nós vamos ter dicas de como ajudar pessoas vítimas dessa opressão maligna, que a revista não trata exatamente como uma opressão maligna, ela passa superficialmente sobre isso, mas você como cristão, eu como cristão, nós sabemos muito bem que através da falta, com a ausência de lucidez no ser humano, a operação de Satanás, ela tem uma eficiência muito maior e muito mais ampla, tá? Dentro da introdução da nossa lição, o pastor diz assim: atento às causas e eliminarmos as raízes. Amados, eliminar a raiz, glória a Deus se conseguíssemos mesmo este feito, tá? Se nós conseguíssemos eliminar. Por que eu digo isso? Porque isso é o que mais tem se tentado procurar, né? Eliminar, né? Agora, ficar atento às causas, isso nós podemos fazer. Ter um pouco mais de compreensão com as pessoas pode nos levar a ajudar pessoas que se encontram nessa situação ou que até mesmo estão sujeitas a elas e ainda não manifestaram, mas que você possa ter suspeita que tenha algum requisito dentro dela desse comportamento, né? Você pode ajudar. Então nós podemos observar pontos que chamam a atenção, que a lição vai trazer para nós, e ela nos orienta para que nós possamos ajudar o nosso próximo, estender a mão ao nosso próximo. E quando eu digo próximo, eu não estou dizendo aquele do familiar da tua casa, mas aquela pessoa que você conhece, com quem você tem um laço, ou até mesmo que não tem um laço, mas que tem uma proximidade, porque não é de qualquer forma, assim, existem sim umas exceções, mas para ajudar uma pessoa que está passando por um período como esse, você tem que ter intimidade suficiente para se aproximar dela e abrir um vocabulário, um diálogo. Existem N situações que uma pessoa socorreu alguém que nem conhecia. Tudo bem, amados, existe. Mas a lição hoje trata para nós que somos próximos, aquele que você conhece, com quem você pode conversar e que ela não vá se esconder de você, não vá usar as armas da defesa humana para tirar você de próximo dela, tá? Então a lição ela traz hoje para a gente pontos aos quais nós podemos identificar. Não é diagnosticar. Diagnosticar cabe a um profissional, tá? Mas nós podemos identificar, suspeitar, né? E tentar ajudar o nosso próximo. Muito bem? Vamos ao primeiro ponto da nossa lição. O drama da autodestruição. A palavra suicídio vem de dois termos do latim. Sui, que significa próprio, e caedere, que significa matar. Assim, o suicídio é o desejo e o ato de assassinar a si próprio. É um gesto de autodestruição, realização do desejo de dar fim à própria vida. Quando a pessoa está passando por uma dor emocional insuportável, ela pensa enganosamente que a única solução é o suicídio. Assim, o suicida não quer morrer, ele quer escapar da dor do sofrimento. No entanto, sempre produz mais dor. A única solução é o suicídio. Querido, nós estamos falando de um comportamento que geralmente a pessoa entra numa neurose e dá sinais de que vai executar este mau intento, né? Você observa pelo comportamento, a maneira como que ela se expressa, a tentativa de se afastar, o silêncio que antes não tinha, né? Ou aquelas despedidas muito prolongadas, uma justificação sem motivo,
às vezes por um lenço que caiu no chão, dá N justificativas para você tentando construir um laço, sendo que a pessoa não tinha esse tipo de comportamento, são sinais de que ela possa estar passando por algum mal psíquico. Talvez não seja suicídio, mas seja algo que você pode ajudar. Então, se afastando das pessoas próximas, sem assunto, sempre procurando lugares e ambientes que proporcionem solidão. São pessoas suspeitas de algo assim. O que nós temos aqui? Nós temos uma realidade vivida, não somente pelo meio evangélico, mas que atingiu agora o meio evangélico de uns anos para cá, mas que a humanidade já tem sofrido com isso. E o Evangelho de Cristo tem proporcionado libertação a muitas pessoas, através da palavra de Deus. As pessoas creem, começam a ter uma chance novamente. Lembrando que algo assim ele não respeita a classe social, não respeita o credo religioso, não respeita a cor nem gênero. Simplesmente chega e executa. Tá? Então nós não estamos tratando de um assunto fútil. Nós estamos tratando de algo que estamos vivendo nos nossos dias atuais. Produz mais dor. O autor da lição ele encerra o tema do primeiro ponto dizendo, olha, no entanto sempre produz mais dor. Assim o suicida não quer morrer, ele quer escapar da dor, do sofrimento, no entanto ele sempre produz mais dor. Mais dor para os que ficam. Mas até então na mente dele o que ele está eliminando é a dor própria, de si próprio. Ele não está preocupado com os que estão ficando. Ele apenas quer eliminar, ele quer sumir com aquele sofrimento mental, com aquela luta, com aquela batalha que ele está travando em sua alma. Tá? Então é isso que ele quer. A dor que ele causa para os que ficam, para quem ama, para quem é próximo. Tá? E essa dor pode causar males profundos quando as pessoas elas pensam que poderiam ter feito algo e não fizeram, ou não identificaram o suicida a tempo. E isso ocorre, queridos. Né? De repente a pessoa vai lá, comete suicídio, ou o irmão, ou um amigo próximo começa a se torturar pensando, poxa, mas eu não identifiquei, e não identificou porque geralmente não é um padrão, mas a maioria das pessoas que apresenta esse quadro, ela se afasta, ela procura lugar de solidão, ela deixa de dialogar, ela não tem diálogo, ela não expõe mais o que está sentindo, porque ela constrói uma fortaleza dentro de si, e para quebrar este muro é muito difícil, então é muito difícil você identificar. Não tem por que a pessoa ficar se martirizando porque não identificou alguém que se suicidou e que era próximo. Tá? Mas quem se suicida causa essa dor para as pessoas. Não é porque eu estou dizendo que as pessoas vão pensar, não vou mais sofrer. Não é simples assim. Quem dera fosse, mas não é simples assim. E essa é a dor que o suicida causa nos demais que o rodeiam. E há tempos que se fala em suicídio, mesmo assim a dificuldade de identificar a pessoa que está passando por este momento é difícil, e se fosse fácil mesmo, quantas mortes não poderiam ter sido evitadas, né? Mas infelizmente nós temos que aceitar essa triste realidade e procurar melhorar. Não é que não tenha jeito, mas nós podemos melhorar. 1 em 1 da nossa lição diz o seguinte: por que as pessoas pensam em suicídio? Vejamos alguns motivos. Primeiro, chamar a atenção. A tentativa de suicídio pode ser um grito de socorro. Olhem para mim, estou aqui. Muitos deixam bilhetes antes de cometer o ato. Uma pessoa que se suicida pode estar com carências de ser aceita e amada. Tentativa de expiar um erro é a segunda opção. Tentativa de expiar um erro. Algumas pessoas têm tendências suicidas, dizem: eu mereço morrer, não sou digno de viver. Para elas, a morte constitui um tipo de expiação para o que consideram seu fracasso e pecado. Pessoas que não podem pagar ou remediar o erro cometido. Muito bem. Por que as pessoas pensam em suicídio? O autor ele foi muito feliz nessa pergunta.
né? Melhor ainda seria se tivéssemos uma resposta óbvia, né? O que nós temos ali, não existe uma única explicação que possa definir o que leva uma pessoa a pensar em retirar a própria vida, né? O que nós temos, uma cadeia de processos que estão em curso, e nelas ele seleciona aqui alguns itens. Primeiro, chamar a atenção. Segundo, a tentativa de expiar um erro, que é aquele sentimento de culpa que não passa. No 1 e 2 a gente vai ver mais alguns outros motivos que o comentarista cita, e falaremos a respeito dos próprios assuntos. Mas por que as pessoas pensam em suicídio? Um dos principais motivos são as decepções. Não uma decepção comum, mas uma decepção com uma intensidade muito mais profunda, tá? Essa decepção não está relacionado aos demais, mas está relacionado a ele mesmo. A consequência de algo, que uma expectativa que ele tinha de ser atendido e que não foi atendida, e que ele se torna o principal culpado disso tudo. Então ele tem uma decepção muito mais intensa do que as pessoas normais sentem, uma intensidade muito mais amplificada. E essa decepção provoca uma ausência de lucidez na pessoa, segundo os psicólogos, né? Devido ao fato da intensidade e a proporção em que ela ocorre dentro daquela pessoa que é vítima deste processo, tá? Parece complicado, mas não é. Você apenas pega uma decepção que você sofreu, mas superou. Não vou dizer que superou com facilidade. Ninguém supera uma decepção com facilidade. Se é uma decepção, é porque era algo que era importante, mas não ocorreu da forma que você queria que ocorresse. Agora você pega essa decepção e eleva ela ao cubo. Vai ser mais ou menos o que um suicida ele pensa. Então isso leva ele a uma profundidade muito grande, que leva ele a ilusões. E dentro dessas ilusões, essa falta de ser sóbrio, de lucidez dessa pessoa, ela procura um meio de eliminar esse sofrimento. E então quando ela passa a estudar meios de eliminar, não sucumbir, mas eliminar esse sofrimento, e um desses meios é o suicídio, tá? É uma das proporções, tá? Observe a frase quando o comentarista disse assim: olhem para mim, estou aqui. Há poucos instantes eu acabei de mencionar que o suicida ele prefere o lugar de solidão, ele se afasta, ele não tem mais assunto, ele não dá liberdade para tocar no assunto que está o machucando por dentro, justamente porque ele construiu uma fortaleza ali. Então como é que traz agora para nós, olhem para mim, estou aqui? É porque nos momentos de lucidez é o momento em que essa pessoa ela dá este brado interno, né, de socorro, olhem para mim, estou aqui. Por isso que se torna tão difícil identificar essa pessoa, porque ela não diz. Você não vai encontrar um suicida dizendo: olha, me dê atenção. Não vai, eu não vi nenhuma reportagem ainda falando isso. Mas no seu interno, nos momentos em que ela está sóbria, é este o sentimento que existe dentro dela. Olhem para mim. Geralmente, o comentarista diz: olha, fracasso e pecado, duas condições que ocorrem na área. Na área de autorrealização, que faz parte da pirâmide, está no topo da pirâmide de Maslow, e a outra faz parte da religiosidade, né, que é o pecado. E todos sabem que para pecado Jesus tem perdão. Para fracasso tem sucesso, basta lutar, basta batalhar. Mas para o suicida, a única solução para ele é realmente retirar a sua vida, tá? 1 e 2 da nossa lição, outras razões. 3. A paixão. Muitos suicídios são cometidos por motivos passionais. Eles acontecem com o resultado direto de relacionamentos rompidos. A pessoa é prisioneira de um sofrimento doentio, pois deixa o sentido da vida em Deus e o amor próprio, e a outra pessoa a ser o centro. E por não aceitar o fim do relacionamento, desiste também de viver. 4. Dinheiro. Muitas pessoas desesperam-se ao cair na pobreza e na perda rápida dos bens. 5. Doenças psíquicas. Elas são reais e complexas.
Enganam-se aqueles que tratam como se fossem apenas atuação maligna. Muito bem, nós temos aqui a paixão, e este é um tema bem polêmico, não são uma nem duas, mas várias reportagens trazem o tema de suicídios devido a relacionamentos que se acabaram, ou por causa de traição, né? E como a revista vem tratando do meio evangélico, do suicídio no meio evangélico. São pastores e mulheres de pastores que por um motivo de traição dos seus cônjuges resolveram retirar a própria vida. Isso é lamentável, mas acontece e não é pouco. Por não aceitar o fim do relacionamento e desiste também de viver. O duro é quando esta pessoa, ela pensa em suicidar, mas ela leva outra pessoa consigo, ou leva até mais de uma pessoa consigo também. Este é um problema. Isto ocorre em quem? Ocorre as pessoas que são mais vulneráveis a este tipo de comportamento, são as pessoas possessivas. Elas tendem muito facilmente a este mal. E não é difícil de identificar uma pessoa possessiva. Como é que uma pessoa possessiva você consegue identificar? São pessoas que se enfurecem com facilidade, se irritam com facilidade, qualquer coisa as incomoda. São pessoas que veem mal em tudo, elas têm uma incrível facilidade de construir um ambiente hostil, onde este ambiente não existe. Tá? Elas já sofrem de uma falta de lucidez. Tá? Então nós podemos citar aqui alguns exemplos de pessoas possessivas, né? Um padrão de comportamento hostil, quase que um padrão, mas não é. Ela tem os momentos de sobriedade em que ela cai em si novamente e deixa de lado esse sentimento, mas quase todo momento ela se demonstra possessiva. Tá? Então são pessoas que têm facilidade de cair na armadilha de Satanás e se suicidar. Outra coisa aqui que ele diz aqui, dinheiro, né? Como escreve o apóstolo Paulo em 1 Timóteos, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 6, capítulo 6, versículo 10, desculpe. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. E o que nós estamos tratando que é o suicídio, ele procura eliminar essa dor. Então o que o apóstolo traz é que o amor ao dinheiro causa este mal que transpassa as pessoas com muitas dores, e não o item dinheiro. Então a ganância das pessoas em possuir, a cobiça, né, leva ela a esse tipo de comportamento. E quando elas perdem, elas se decepcionam, se frustram de tal forma que não vem outro meio de aliviar esta dor a não ser retirar a própria vida. E isso é uma coisa que nós vemos constantemente. Basta você ver os jornais, né? Nesta época de pandemia, essa ocorrência tem aumentado justamente devido ao período de dificuldade que estamos passando, né? Muitas pessoas faliram, outras perderam seus negócios. E amado, nem sempre é o amor ao dinheiro, mas o sofrimento que a pessoa teve para conseguir alguma coisa na vida, a luta que ela passou, o tempo que ela investiu, e às vezes perde tudo. Então nem sempre é o dinheiro, mas é o resultado de um sofrimento, de uma vida em que ela sofreu, para ver o resultado um dia e de repente ver isso se acabar do dia para a noite. E algumas pessoas não têm estrutura para suportar tal comportamento, tal situação, tal momento que está passando na vida. É necessário que quem esteja próximo dê uma atenção a mais a esse tipo de pessoa. Tá? São pessoas que batalham às vezes para conquistar algo e perdem, infelizmente. Tá? E, como diz o comentarista, o amor ao dinheiro que também leva as pessoas ao suicídio. 1 e 3 da nossa lição. O pano de fundo do suicídio. A ausência de Deus provoca na humanidade um vazio sem precedentes. Na verdade, só Deus pode satisfazer a alma humana. Só Ele pode preencher este vazio e dar vida abundante. Com certeza, muitos têm ideias suicidas
estão precisando urgentemente organizar a sua vida espiritual e colocar o reino de Deus como prioridade. Então, quando Deus não reina e governa, quem está fazendo isto é o diabo. Não podemos ignorar suas obras malignas na vida das pessoas. O diabo e seus demônios existem e querem destruir o ser humano e toda a sociedade. Então ele se apropria das mentes vazias para destruí-las. Muito bem, um vazio sem precedentes. Queridos, este vazio sem precedente, a operação do inimigo não faz somente isso, né? Construir um sentimento de suicídio na mente desta pessoa, mas ela também é levada a outros variados males. A pessoa sem Deus, ela mata, ela rouba, ela defama, ela prejudica o seu próximo, prejudica a si mesma e, por fim, dá cabo da sua própria vida. Não é segredo para nós que o nosso adversário e o seu exército tem o desejo de eliminar realmente toda a sociedade. O problema é o meio que ele usa para eliminar a sociedade. Isto causa um sofrimento de tamanha profundidade que não há uma expressão que possa identificá-lo. É lógico que dentro do suicídio existe, sim, pouco falado, né? A lição ela não traz a profundo isso, mas existe uma opressão do nosso adversário para levar a pessoa a pôr fim na própria vida, né? Dentro da falta de lucidez dessa pessoa e no ambiente que ela constrói de ilusões temáticas dentro de si mesma, um ambiente virtual em que ela se põe como a resolução de todas as ocorrências, existe sim a operação do adversário. Ele trabalha para que o ser humano se convença disso. Observe que os salmos que nós temos como referência da nossa lição de hoje, quando o salmista dá um brado dizendo que a sua alma tinha sede de Deus, e ele ainda fala, olha, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, então ele tem um desejo ardente de procurar a presença do Senhor. Antes fosse que a pessoa que tem um sentimento suicida dentro de si sentisse tal comportamento, procurasse a presença de Deus, se colocasse diante de Deus para se encher do Senhor, né? Quem dera isso ocorresse. Talvez nós não estaríamos tratando de uma lição deste porte, dessa envergadura, justamente neste momento. Encerrando o nosso primeiro ponto da nossa lição, eu ensinei que o suicídio é um gesto de autodestruição, a realização do desejo de dar fim à própria vida. Quando a pessoa está passando por uma dor emocional insuportável, ela pensa que a única solução é o suicídio. Segundo ponto da nossa lição, a vontade de morrer. Há relatos na Bíblia de pessoas que em momentos de crise emocional pediram a Deus para morrer, mas nunca intentaram contra a sua vida. Por exemplo, Jó, depois de ter amargado uma crise financeira, problemas de saúde e a morte de seus filhos, disse: quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que eu espero. E que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Jó, capítulo 6, versículo 8 ao versículo 9. Vontade de morrer. Observe que o que a revista traz hoje para o ambiente cristão trata-se de pessoas adultas. E eu gostaria de deixar um alerta, que não somente adultos, nem somente adolescentes ou da faixa etária de 15 aos 29 anos, mas os pais devem se atentar aos seus filhos. Crianças também passam por crises suicidas. Ah, você não sabia? Então fique sabendo, existe sim uma margem de estudo para crianças que têm este mesmo sentimento. Onde ocorrem mais, as estatísticas informam, segundo o CQM, com crianças que são fortemente cobradas ou inibidas. O que são essas inibições? Não podem falar nada, são caladas bruscamente por seus responsáveis, né? O que ocorre na mente dessa criança é que ela vive constantemente com medo de pronunciar qualquer palavra. Então ela tem uma inibição. A fortaleza que se cria dentro dela, a qual mencionei anteriormente no adulto, é uma fortaleza muito mais imponente e que os muros são muito mais altos, justamente devido ao item chamado medo.
tá? Então essas crianças manifestam a vontade de deixar de viver, justamente por não alcançarem a meta, né? A régua sempre está alta, então uma meta que foi estabelecida para que elas manifestem. Então elas começam a ter este comportamento de decepção constante, nunca está bom, nunca está ótimo, nunca alcançam o que deveriam ter alcançado. Então elas compreendem que deixar de existir seria a melhor solução devido a este fator, tá? Então atenção uma vez mais às nossas crianças. 2 em 1 da nossa lição: homens de Deus em momentos de crise emocional. Moisés se cansou da reclamação do povo e pediu a Deus o seu fim. Eu não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o mal. Números, capítulo 11, do versículo 14 ao versículo 15. Elias também teve os seus dias sombrios. Depois de vencer a batalha contra os profetas de Baal no Monte Carmelo, Jezebel manda dizer que vai acertar as contas com o profeta. Ele com medo disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, lembrando que esta passagem é o foco da nossa lição, no capítulo 2 da nossa lição, no ponto 2. Homens de Deus, observe, o texto que acabamos de ler se refere a Moisés, se refere a Elias, 2 homens muito próximos do Senhor, né? Que tinham um item, uma molécula surpresa em si mesmos, né? O poder de Deus. Observe que o fato de estarem próximos ao Criador não os isentou de terem problemas na alma. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, o fato de ser cristão não nos isenta, assim como não isentou a eles, né, a tais situações. Todos somos sujeitos a elas. Então é importante observar e ficar atento e se cuidar. 2 e 2 da nossa lição: casos de suicídio na Bíblia. A Bíblia menciona alguns casos de suicídio, revelando assim que o ser humano, após o pecado, teve suas faculdades mentais, emocionais, também afetadas. Primeiro, Saul, esse rei começou bem, mas desobedeceu às ordens de Deus sem demonstrar arrependimento. Encurralado pelo exército filisteu, jogou-se contra sua própria espada. Aitofel traiu Davi. Seu caráter traidor o levou ao desespero e enforcou-se. Zinri promoveu um golpe para chegar ao poder e depois foi abandonado. 4. Judas, que traiu Jesus. Muito bem. Faculdades mentais afetadas, né? Diz um trecho do nosso 2 e 2, segundo ponto, o segundo tópico do segundo ponto. O que ocorre aqui? O mais lógico é que a intensidade das emoções aumentaram consideravelmente após a queda de Adão no Jardim do Éden, a queda de Adão e Eva, né? E as faculdades mentais ficaram sujeitas às dificuldades do dia a dia. Então a intensidade do desejo, das emoções dos seres humanos, eles afloraram de uma maneira muito maior do que antes, quando a mente ainda estava na inocência. E a consequência de tudo isso foi um pequeno ato de desobediência. Porém, eles não intentaram contra suas próprias vidas, devido a essa dificuldade. Aí o comentarista diz, olha, suicídios na Bíblia. Ele cita alguns casos aqui. Eu vou me conter a lembrar apenas de Judas, né? Que ele não poderia ser morto por um exército, como aconteceu com Saul. Ele não poderia ser morto por um rei, como aconteceu com Aitofel. Ele não poderia ser morto pelo povo, como aconteceu com Zinri. Mas o caso de Judas, o Senhor não ia enviar um exército para puni-lo. Quando fala-se de Saul que ele se matou devido ao quê? Devido a estar cercado, e o orgulho dele como rei era de uma intensidade tão alta que ele não quis dar a honra aos filisteus de matá-lo. Então ele matou a si próprio, tá? Por puro orgulho de ser o rei, tá? O caso de Aitofel,
Amados, na época dos reis, não só falando de Davi, mas de qualquer outro rei que a Bíblia cita, um rei ele era a autoridade máxima, ele só estava abaixo de Deus. Então o que significa isso? Ele tinha o poder da vida e da morte em suas mãos. Quando você traía um rei, ou intentava trair um rei, e ele descobria, a sentença para essa atitude, para esse comportamento, era a morte. Não havia um outro meio. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, Davi ele não era um cordeirinho. Tá? Então provavelmente ele executara esse cidadão. E quando ele soube que a sua traição, se você ler a passagem que trata de Aitofel, você vai descobrir, lá em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23, você vai descobrir que Davi descobriu a traição dele. Davi soube da traição dele e provavelmente ele ia morrer degolado. Então ele vai e se mata primeiro, sabendo da punição que o esperava. O caso de Judas é diferente, não tinha ninguém para executar uma ação contra ele. O que causou o suicídio de Judas foi a sua ganância em ver o Senhor se manifestar como um rei glorioso, eliminando o exército de Roma em uma única palavra, manifestar o seu poder. Como a gente vê nesses filmes de super-heróis, que usam seu poder para destruir, para matar, isso e aquilo outro. Era isso que ele desejava. Como Jesus não fez, graças a Deus por isso, glória a Deus por isso, o Senhor Jesus ele não fez a sua vontade, e eu creio que essa não era a vontade dele também, e nem fez a vontade de Judas o que ele esperava que ocorresse, que os judeus morressem, que os romanos morressem, que o Senhor fosse um rei glorioso, comandasse Israel e desse a tesouraria do reinado nas mãos dele para ele comandar. Como isto não ocorreu, e o Senhor sim se entregou para nos dar o direito da vida eterna, o peso na consciência de Judas foi tão intenso, tão profundo, que ele não encontrou um outro meio de achar uma alternativa de pagar aquele crime, senão com a própria vida. E ele se enganou-se até mesmo nessa atitude. Amado, se ele tivesse tido pelo menos um minuto de raciocínio e pensasse, vou buscar ao meu Senhor, vou buscar o perdão, vou ajoelhar, fizesse como a meretriz, caísse aos pés do Senhor chorando, pedindo perdão, clamando por misericórdia, o Senhor o teria perdoado. Eu não tenho sombra de dúvida disso. Mas o que foi que ele fez? O peso na sua consciência foi tão grande que ele decidiu pagar com a vida o que ele tinha feito, como que isso fosse livrar o Senhor do sofrimento que ele passou. E nós sabemos que isso não ocorreu. Então, este sim, eu julgo como um caso de suicídio, que não havia necessidade, mas ele se suicidou por conta própria. Tá? 2 e 3 da nossa lição. A Bíblia é contrária ao suicídio. O suicídio é a queda do principal mandamento. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Amar a si mesmo é um dever do cristão. Só pode amar o próximo quem está bem resolvido consigo mesmo. O apóstolo Paulo nos ensina este princípio em suas cartas, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 29. Douglas Baptista, o cristão se posiciona contra o suicídio, fundamentado no 6º mandamento do Decálogo, não matarás, Êxodo capítulo 20, versículo 13. O mandamento que proíbe o homem de assassinar a si mesmo. A vida humana é uma dádiva divina e, portanto, pertence a Deus. O Criador é quem determina o início e o termo da vida, e não a criatura. Muito bem? A Bíblia é contrária ao suicídio. A prática é um gesto de incredulidade ao suicídio, a ilusão que a morte resolve tudo. Quando o cidadão entra nessa prática, nessa conduta, ela mesma deixa de ter fé que Deus pode socorrer a qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer momento. Infelizmente, ela pensa que a morte é a única solução. Esquece do Senhor. Esquece que o Senhor, nosso Deus, nos ampara a todo momento, a todo instante. Amado, talvez na sua boca esteja a palavra de salvação para o seu próximo. Então use ela como ferramenta de justiça. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30,
o Senhor Jesus Cristo ele apresenta uma situação ali que alivia. No versículo 29 ele diz, olha, porque eu tenho alívio para as vossas dores e refrigério para a vossa alma. Então, falta o quê? Falta Deus, buscar a presença de Deus. Ele diz aqui o nome de Douglas Baptista. Esse Douglas Baptista, ele é PhD, tá, em psicologia, e também é presidente do seminário teológico. Ele também se coloca contra o suicídio, né, e traz um fundamento do Decágono. Então, uma pessoa que estudou e que compreende a profundidade do que um suicida causa à sua própria vida. Terminando o nosso segundo ponto da nossa lição, eu ensinei que os relatos da Bíblia de pessoas em que momentos de crise emocional pediram a Deus para morrer, mas nunca intentaram contra a sua vida. Muito bem? Vamos entrar no nosso terceiro ponto da nossa lição, que traz o título: o que fazer quando um familiar se suicida? Por mais duro que tenha sido o golpe sofrido na vida, precisamos continuar a caminhada. Não podemos ser enterrados com os nossos mortos. É importante levar em consideração que a vida continua e que a presença de Deus é certa. O que fazer? Muito feliz essa colocação do nosso comentarista, do pastor Zaqueu, né? Como foi mencionado, a família ela precisa de quem está vivo. Fácil não é, né? Às vezes pronunciar é fácil, mas para quem está vivendo é muito difícil. Mas fácil e necessário. A família precisa, os entes queridos, os amigos, os colegas, algum dependente necessita de quem ficou. Apesar que a tristeza o acompanha durante um período, outros acompanham, né, constantemente, não é somente por um período, mas constantemente. Mas devido a esse fator, quem ficou precisa estar presente na vida dos demais que estão vivos. 3 e 1 da nossa lição. Devemos prosseguir por causa de Deus. Não existe nenhuma situação na vida que possa superar a capacidade de Deus nos restaurar. Deus é maior do que a nossa dor. O amor de Deus é tão grande que chega a ser maior do que a de um pai e de uma mãe, que são considerados como o maior do mundo. Salmo 27, versículo 10. Maior do que o pai de uma mãe, né? Um trecho do Salmo 27:10 diz: maior do que de um pai e de uma mãe, é o amor de Deus. Então, amados, aqui nós encontramos o amparo do Senhor. Exercitar a nossa fé no Rei é crucial para aguardar o milagre e poder ajudar. Isso é o que nós podemos fazer. Igual aquele homem que aguardou 38 anos, aguardou por um milagre. Talvez você esteja esperando por um período, por um milagre, orou, jejuou, mas parece que não teve resultado. Gente, 38 anos é uma vida, dá para se formar uma família, construir um lar, construir uma carreira profissional. Então, e aquele homem, ele aguardou até esse momento. A pergunta que o Senhor faz, o que ele vê no Evangelho de João, no capítulo 5, que aquele homem deitado no seu leito, enfermo, aguardando alguém para lhe colocar na água, o que ele vê se aproximando dele é um marceneiro, uma pessoa comum. As palavras que esse marceneiro disse é que fizeram a diferença na vida deste homem. Mas ele aguardou 38 anos por isso. Então não perca as esperanças de receber o seu milagre. Eu não compreendo o qual momento você está vivendo, a qual situação você está passando, há quanto tempo você vem aguardando a providência divina. Mas creia, não perca a fé, que este momento chegará para você também, em que o marceneiro de Nazaré lhe perguntar: o que queres que eu te faça? Em nome de Jesus. 3 e 2 da nossa lição. Devemos prosseguir por causa dos demais familiares. O texto começa com o foco da nossa lição. Não temos o direito de desistir da vida por causa do ente querido que se foi, quando temos outros que precisam de nossa presença, nosso apoio e nosso encorajamento. Não podemos desistir de viver por causa dos mortos, se os vivos ao nosso redor carecem do nosso amor. Jesus teve 12 discípulos e um deles se suicidou. É preciso entender que, mesmo procurando ajudar e acompanhar uma pessoa,
contudo, nem sempre o resultado será o que desejaríamos que fosse. Tal fato não deve nos impedir de prosseguir no cuidado com o próximo e no cumprimento da missão que recebemos do Senhor. Quando nós enjaulamos nos quartos escuros cheios de desalento, ferimos não apenas a nós mesmos, mas nossa própria família, que precisa de nossa presença e de nossa mão estendida. Muito bem? Amados, no 3 e 2 nós temos dois ambientes. Primeiro, o comentarista fala com as pessoas que podem ajudar o próximo, que está passando por uma situação. Depois ele passa a tratar diretamente com alguém que esteja lendo a lição, esteja estudando a lição e está passando por este momento, né? Por isso ele diz assim, quando nós enjaulamos, estava tratando conosco, né? Nos quartos escuros cheios de desalento, ferimos não apenas a nós mesmos. Aí ele faz diretamente com quem está lendo a lição. E quando ele abre o texto, ele diz, não temos o direito de desistir da vida. Então, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que devemos prosseguir não por nossa causa, não por nossos próprios méritos, mas pelo Senhor. Mesmo que a vida ela perca o sabor, fique como uma comida insossa, sem tempero, nós não podemos tornar a receber isto que dava sabor à vida, mas nós podemos dar sabor à vida de outra pessoa. Então seja bênção na vida daqueles que te rodeiam, não uma pessoa às quais as pessoas querem se afastar, mas uma pessoa que os outros querem que esteja próximo delas. 3 e 3 da nossa lição. Um suicida pode ir para o céu? Essa é uma pergunta que assola familiares neste momento de dor. No momento do velório, há questionamentos sobre este assunto por parte da família aos pastores. O que entendemos sobre o assunto é que não compete a nós julgamento. Nenhuma pessoa ou igreja tem competência de assentar-se no trono do juízo e determinar o destino eterno de uma pessoa. Somente Deus tem esta autoridade intransferível. No momento de tamanha dor e aflição dos familiares e irmãos, é necessária a manifestação de mais amor e menos julgamento. E é o que precisamos fazer como cristãos. Amados, eu nunca comento o terceiro 3 e 3 das lições. Você pode observar nos outros vídeos. Mas eu concordo muito com a colocação que o pastor trouxe aqui para nós. Que não é momento de juízo, mas momento de amor, momento de consolo, momento de uma palavra de conforto. Não momento de juízo, mesmo porque não somos oniscientes, não somos onipotentes, nem somos onipresentes e nem existimos na vida das pessoas como Deus existe. Não compreendemos que o coração é uma terra que somente Deus pisa. Então não cabe a nós este juízo, mas a Deus. Muito bem, eu ensinei que um momento de tamanha dor e sofrimento de familiares e irmãos é necessária manifestação de mais amor e menos julgamento. É o que precisamos fazer como cristãos. Conclusão da nossa lição. A morte, embora inevitável, não deve ser buscada. Não temos o direito de tirar a nossa própria vida. Deus é quem dá a vida e somente Ele pode requerê-la. O suicídio é uma decisão humana. Precisamos buscar força em Deus para reagir, encontrar esperança e desfrutar de uma vida abundante. Deus abençoe a todos os amados, que nós estejamos juntos para uma próxima lição em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor.